Eduardo Monteiro, um bilionário acostumado a ter tudo sob controle, decide chegar em casa mais cedo para surpreender a esposa com um buquê de rosas vermelhas. Mas ao entrar em sua mansão, se depara com uma cena inesperada. O jardim cheio de famílias humildes, crianças correndo e idosos emocionados, enquanto Helena, sua esposa, lê documentos que mudariam o destino daquelas pessoas. Confuso e chocado, Eduardo percebe que está diante de algo muito maior do que imaginava. O que ele flagrou nesse dia não foi uma traição, mas algo capaz de transformar sua vida para sempre. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo, porque essa história vai te fazer repensar o verdadeiro valor da riqueza. Eduardo Monteiro tinha 68 anos e uma fortuna que poucos no Brasil possuíam. Dono de um império empresarial construído ao longo de 4 décadas, ele era conhecido pela rigidez nos negócios, pela frieza nas relações pessoais. Sua mansão em Alphaville era um reflexo de seu sucesso. Jardins impecáveis, piscina olímpica e uma equipe de funcionários se mantinha tudo funcionando como um relógio suíço. Casado há 35 anos com Helena, uma mulher elegante que havia abdicado de sua carreira de professora para ser a esposa perfeita, Eduardo achava que tinha tudo sob controle. Mas naquela terça-feira de março, algo inesperado aconteceria. A reunião com os investidores japoneses terminou mais cedo que previsto. Eduardo olhou para o Rolex dourado no pulso, 14h30. Normalmente, só chegaria em casa após as 20 horas. Uma ideia surgiu em sua mente. Que tal surpreender Helena? Há meses ela vinha reclamando que ele trabalhava demais, que precisavam conversar mais. Talvez fosse uma boa oportunidade para mostrar que ainda se importava com o casamento. Dispensou o motorista e decidiu dirigir seu Mercedes preto até em casa. No caminho, parou numa floricultura cara e comprou um buquê de rosas vermelhas. Vai ser uma surpresa e tanto, pensou, sorrindo pela primeira vez em semanas. Ao chegar na mansão, Eduardo estranhou o movimento no jardim. Dona Conceição, a governanta que trabalhava para a família há 20 anos, estava organizando cadeiras plásticas embaixo da grande árvore de jabuticaba. Havia pelo menos 15 cadeiras dispostas em círculo. Que estranho, murmurou Eduardo, estacionando na garagem. Entrou pela porta lateral para não fazer barulho. Queria mesmo surpreender Helena. Mas ao se aproximar da área da piscina, ouviu vozes vindas do jardim. Não eram vozes familiares. Havia várias pessoas conversando animadamente. Eduardo franzou a testa. Helena não havia mencionado nenhuma reunião ou festa. Curioso e um pouco desconfiado, decidiu investigar. Eduardo se escondeu atrás das cortinas da sala e observou o jardim. Sua surpresa foi enorme. Helena estava no centro de um grupo de cerca de 15 pessoas, a maioria idosos como eles. Mas não eram os amigos do clube ou conhecidos de seus círculos sociais. Eram pessoas simples, algumas com roupas remendadas, outras claramente humildes. Helena conversava animadamente com uma senhora de bengala, enquanto Dona Conceição servia café em xícaras descartáveis. O que diabos está acontecendo aqui? Eduardo pensou, sentindo uma mistura de confusão e irritação. Nunca havia visto aquelas pessoas em sua casa. Helena estava traindo sua confiança, permitindo estranhos em sua propriedade. Eduardo continuou observando, mas o que viu a seguir o deixou ainda mais perplexo. Helena não estava apenas conversando. Ela estava lendo algo em voz alta para o grupo. Parecia ser uma carta ou documento. As pessoas ouviam com atenção religiosa, algumas limpando lágrimas dos olhos. Um senhor de boné batido segurava as mãos de uma mulher mais nova, que parecia ser sua filha. Havia crianças também, brincando próximo às cadeiras enquanto os adultos prestavam atenção em Helena. Eduardo forçou a vista, tentando entender o que sua esposa estava lendo. Não conseguia ouvir direito de onde estava, mas percebia que era algo importante, algo que emocionava profundamente aquelas pessoas. Incapaz de conter a curiosidade, Eduardo decidiu se aproximar mais.
Saiu pela porta dos fundos e caminhou silenciosamente pelo lado da casa, escondendo-se atrás das plantas ornamentais. Agora conseguia ouvir melhor. Helena lia. E por isso, a partir do próximo mês, vocês não precisarão mais se preocupar com aluguel. A casa é de vocês. Um coro de exclamações de alegria ecoou pelo jardim. Eduardo arregalou os olhos. Aluguel? Casa? Do que Helena estava falando? Ela continuou. Sei que foi difícil acreditar quando liguei para cada um de vocês, mas é verdade. Todas as 15 famílias agora são proprietárias de suas casas. Eduardo sentiu as pernas tremerem. 15 casas. Eduardo assistia incrédulo enquanto Helena abraçava uma por uma daquelas pessoas. Homens maduros choravam sem vergonha. Mulheres beijavam as mãos de sua esposa. Crianças corriam em volta gritando de felicidade. Dona Conceição, que claramente sabia de tudo, sorria orgulhosa enquanto distribuía mais café e biscoitos. Dona Helena é um anjo, disse uma senhora para outra. Depois que meu marido ficou doente, eu pensei que íamos perder a casa. Mas ela apareceu do nada, como um milagre. Eduardo encostou-se na parede, sentindo-se tonto. Helena estava dando casas para estranhos? De onde havia tirado dinheiro para isso? E por que não havia contado nada para ele? Como ela conseguiu dinheiro? Era a pergunta que martelava na mente de Eduardo. Ele controlava todas as contas da família, todos os investimentos, todos os gastos significativos. Helena recebia uma mesada generosa, mas não o suficiente para comprar 15 casas. A menos que Eduardo sentiu um frio na barriga. Ela havia acessado alguma conta sem seu conhecimento? Havia vendido algo valioso sem contar para ele? Ou pior, estava usando dinheiro da empresa. Eduardo começou a suar frio. Se Helena havia mexido com dinheiro da empresa sem autorização, isso poderia ser um problema sério, tanto legal quanto financeiramente. Precisava descobrir a verdade, mas primeiro precisava processar o choque do que estava vendo. A reunião no jardim continuava. Helena agora conversava individualmente com cada família, ouvindo suas histórias, perguntando sobre seus planos para o futuro. Eduardo observava sua esposa com novos olhos. Havia uma leveza em seus movimentos, uma alegria genuína em seu rosto que ele não via há anos. Helena parecia mais jovem, mais viva. Uma das mulheres segurou suas mãos e disse: "A senhora salvou minha família. Meu neto vai poder continuar estudando na mesma escola agora, que não vamos precisar nos mudar." Helena respondeu com carinho: "Toda criança merece estabilidade para crescer. É o mínimo que podemos fazer." Eduardo franziu a testa. "Podemos." Helena estava falando em nome dos dois. Eduardo decidiu que havia visto o suficiente. Voltou para dentro de casa, guardou as rosas numa gaveta e serviu de um uísque duplo. Sentado em sua poltrona de couro, tentava organizar os pensamentos. Em 35 anos de casamento, Helena nunca havia demonstrado interesse em caridade ou ações sociais. Eles doavam para algumas instituições por questões fiscais, mas sempre de forma distante e burocrática. E agora ela estava literalmente dando casas para famílias necessitadas? Eduardo balançou a cabeça. Havia algo muito estranho nessa história. Resolvia esperar Helena terminar com seus convidados, e então teria uma conversa séria com ela. Precisava entender de onde havia saído esse dinheiro e por que ela havia escondido isso dele. O grupo no jardim só se dispersou por volta das 17 horas. Eduardo observou pela janela enquanto as famílias se despediam de Helena com abraços calorosos e palavras de gratidão. Algumas crianças correram para abraçar suas pernas, chamando-a de tia Helena. Dona Conceição ajudou a recolher as cadeiras e limpar o local, sempre com um sorriso no rosto. Eduardo notou que até a governanta parecia mais feliz do que o normal. Quando finalmente a última família saiu, Helena entrou em casa cantarolando baixinho. Ela parou abruptamente ao ver o marido sentado na sala. "Eduardo?"
O que você está fazendo em casa tão cedo? Perguntou, com uma expressão de surpresa que poderia ser interpretada como culpa. Eu poderia fazer a mesma pergunta, respondeu Eduardo friamente. Quem eram aquelas pessoas em nosso jardim? Helena hesitou por um momento, depois suspirou. Eram amigos, disse, evitando o olhar do marido. Amigos? Eduardo se levantou da poltrona. Helena, eu ouvi você falando sobre casas, sobre aluguel. Você deu casas para essas pessoas. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Helena brincava nervosamente com a aliança no dedo, um hábito antigo quando se sentia pressionada. Eduardo, eu posso explicar. Então explique, ele interrompeu, erguendo a voz. De onde saiu o dinheiro para comprar 15 casas? E por que você escondeu isso de mim? Helena se sentou no sofá, reunindo coragem para a conversa que sabia que um dia teria que acontecer. Você se lembra da minha tia Eulália? Eduardo franziu a testa. Aquela que morava no interior, que morreu ano passado. Exato, Helena confirmou. Ela me deixou uma herança bem significativa. Eduardo sentiu-se confuso. Mas você disse que ela era pobre, que vivia numa casa simples em Piracicaba. Eu pensei que fosse, Helena admitiu, mas descobri que tia Eulália havia investido na terra dela há décadas. Quando a região se desenvolveu, as propriedades se valorizaram muito. Ela deixou tudo para mim. Eduardo processou a informação lentamente. Quanto? O suficiente para mudar muitas vidas. Bloco 14. Eduardo continuava em silêncio. Então Helena continuou. No início, pensei em contar para você imediatamente. Mas então comecei a observar nossa vida, nosso casamento. Você trabalha 14 horas por dia, fim de semana incluídos. Quando está em casa, só fala de negócios, de dinheiro, de investimentos. Há anos não temos uma conversa de verdade. Eduardo ia interromper, mas ela levantou a mão. Deixe-me terminar. Por favor. Percebi que tínhamos tudo, mas não tínhamos propósito. Ao menos, eu não tinha. Então decidi usar parte da herança para fazer algo que desse sentido à minha vida. Ela respirou fundo. Comecei a procurar famílias que precisavam de ajuda. Famílias trabalhadoras que lutavam para pagar aluguel. Você fez isso sozinha? Eduardo perguntou, ainda processando as informações. Como encontrou essas famílias? Helena sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Lembra da Dona Conceição? Ela me ajudou. Conhece muita gente na região. Tem uma rede de contatos impressionante. Eduardo olhou na direção da cozinha, onde a governanta provavelmente estava fingindo não ouvir a conversa. Ela me apresentou algumas famílias. Helena continuou. Todas trabalhadoras, honestas, que apenas precisavam de uma oportunidade. Eu simplesmente quitei as casas onde moravam. Algumas eram casas financiadas, outras alugadas. Negociei com os proprietários e bancos. Eduardo balançou a cabeça, impressionado com a organização da esposa. Mas por que escondeu de mim? Eduardo perguntou, magoado. Somos casados há 35 anos. Helena, não deveríamos ter segredos um do outro. Helena suspirou profundamente, porque eu sabia que você ia querer controlar tudo. Ia querer verificar cada família, fazer investigações, transformar um gesto de amor em um processo burocrático frio. Eduardo ia protestar, mas parou. Ela tinha razão. Era exatamente isso que ele faria. E além disso, Helena continuou, queria fazer algo por mim mesma, sabe? Durante 35 anos, eu fui a esposa do Eduardo Monteiro. Nunca fui apenas Helena. Esta foi a primeira vez que me senti útil, necessária, como se minha existência fizesse diferença no mundo. Eduardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir essas palavras. Olhou para Helena, realmente olhou,
e viu uma mulher de 64 anos que havia passado a maior parte da vida adulta na sombra de seu sucesso. Helena, eu não sabia que você se sentia assim. Claro que não sabia, ela respondeu sem amargura. Você estava sempre ocupado demais para notar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Eduardo repassava mentalmente os últimos anos do casamento, tentando lembrar quando haviam parado de conversar de verdade. Quantas casas você já quitou? Perguntou finalmente. 15 até agora. Mas a herança da tia Eulália permite que eu ajude mais famílias. Muito mais. Eduardo engoliu em seco. Quanto dinheiro exatamente? Helena hesitou antes de responder. 42 milhões de reais. Eduardo quase derrubou o copo de uísque. 42 milhões. Ele se levantou bruscamente. Helena, você está lidando com uma fortuna considerável. Precisa de assessoria financeira, de planejamento, de controle. Ela interrompeu. É disso que preciso. Eduardo respirou fundo, tentando se controlar. Não é controle, é responsabilidade. Com esse dinheiro, você poderia ajudar centenas, talvez milhares de famílias, se fosse feito de forma organizada. Helena o estudou por um momento. Continuou. Podemos criar uma fundação, Eduardo disse, sua mente empresarial entrando em ação. Com estrutura legal adequada, transparência, critérios claros para a seleção de beneficiários. Você quer transformar minha caridade pessoal em uma empresa? Helena perguntou, desconfiada. Quero maximizar o impacto positivo do seu dinheiro. Eduardo explicou. Do jeito que você está fazendo, ajudará algumas dezenas de famílias. De forma organizada, poderia ajudar milhares. Helena ficou pensativa. Por um lado, gostava da intimidade de conhecer pessoalmente cada família que ajudava. Por outro, Eduardo tinha razão. Com mais organização, poderia multiplicar o alcance de suas ações. E você participaria disso? Perguntou. Deixaria suas empresas de lado para se dedicar a ajudar pessoas? Eduardo parou para pensar. Era uma pergunta que ele não esperava. Bem, não exatamente deixar de lado, mas poderia dedicar parte do meu tempo. Helena balançou a cabeça. É isso que eu imaginei. Você quer profissionalizar minha caridade, mas não quer se comprometer pessoalmente. Eduardo se sentou novamente, percebendo que havia caído numa armadilha. Helena, eu tenho responsabilidades. E eu não tenho, ela interrompeu. Durante 35 anos, minha única responsabilidade foi ser sua esposa perfeita. Nunca reclamei, nunca questionei. Mas agora encontrei algo que me faz feliz, que dá propósito à minha vida, e você quer transformar isso em mais um dos seus negócios. Eduardo percebeu que estava perdendo a discussão. Não é isso, Helena. Só estou preocupado com você lidando sozinha com tanto dinheiro. Eu não estou sozinha, ela disse firmemente. Tenho Dona Conceição, tenho as famílias que ajudo, tenho um propósito. Eduardo se sentiu excluído da vida da própria esposa. E eu? Não tenho lugar nessa sua nova vida. Helena o estudou por um longo momento. Você tem, se quiser. Mas, de verdade, Eduardo, não como empresário que quer otimizar processos, mas como o homem que se casou comigo há 35 anos. O que isso significa? Significa que, se você quiser fazer parte disso, terá que se envolver pessoalmente, conhecer as famílias, ouvir suas histórias, entender suas necessidades. Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Eduardo franziu a testa. Há décadas não tinha contato direto com pessoas comuns. Seu mundo era feito de executivos, investidores, consultores. Isso é diferente do que eu estou acostumado. Eu sei, Helena sorriu.
Por isso é uma oportunidade para você redescobrir quem é além do empresário de sucesso. Posso pensar a respeito? Eduardo perguntou. Helena assentiu. Claro, mas enquanto isso, eu vou continuar fazendo o que estou fazendo. Na próxima semana, vou quitar mais 5 casas. Eduardo sentiu um misto de admiração e inquietação. Admiração pela coragem e determinação da esposa, inquietação pela falta de controle sobre a situação. Você poderia me contar sobre essas famílias? Perguntou, tentando demonstrar interesse genuíno. Os olhos de Helena se iluminaram. Sério? Você quer saber? Quero. Tem a dona Marcela, viúva de 58 anos que cria 3 netos sozinha. O marido dela morreu num acidente de trabalho e ela luta para pagar o aluguel trabalhando como faxineira. Tem o seu João, aposentado que usa toda a pensão para pagar aluguel e remédios para a esposa diabética. Eduardo ouviu atentamente enquanto Helena descrevia cada família com detalhes que demonstravam genuíno carinho e conhecimento. Ela sabia o nome das crianças, sabia quem estava estudando, quem estava procurando emprego, quem tinha problemas de saúde. Como você consegue lembrar de tudo isso? Perguntou, impressionado. Quando você se importa de verdade com as pessoas, é fácil lembrar. Helena respondeu. Cada família tem uma história única, sonhos únicos. Eduardo percebeu que havia anos não demonstrava interesse genuíno na história de nenhuma pessoa. Mesmo seus funcionários mais próximos, ele os via apenas como números, como peças de um quebra-cabeça empresarial. Você gostaria de conhecê-las? Helena perguntou hesitante. A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Conhecer pessoalmente? Sim. No sábado, vou visitar algumas famílias para ver como estão se adaptando às casas próprias. Você poderia vir comigo. Eduardo instintivamente ia recusar. Sábados eram para relaxar, ler relatórios, jogar golfe. Mas algo na expressão esperançosa de Helena o fez hesitar. Seria apropriado? Quer dizer, essas pessoas me conhecem. Elas sabem que sou casada, mas não sabem com quem. Para elas, eu sou apenas Dona Helena, uma pessoa que quis ajudar. Eduardo considerou a proposta. Seria uma experiência completamente fora de sua zona de conforto. E se elas descobrirem quem eu sou? E se descobrirem? Helena retrucou. Você tem vergonha de ser rico. Não é vergonha, é complicação. Que tipo de complicação? Helena insistiu. Eduardo pensou nas possíveis consequências. Pessoas pedindo emprego, dinheiro, favores. Jornalistas querendo explorar a história. Problemas de segurança. Sabe como é, Helena? Quando as pessoas descobrem quem eu sou, tudo muda. Elas passam a me ver como uma oportunidade, não como uma pessoa. Helena assentiu compreensivamente. Entendo suas preocupações. Mas talvez seja a hora de você descobrir como é ser visto apenas como Eduardo, não como o bilionário Eduardo Monteiro. A ideia era assustadora e ao mesmo tempo intrigante. Há décadas Eduardo não era tratado como uma pessoa comum. Sempre havia bajulação, interesse ou medo envolvidos em suas interações. Você realmente acha que funcionária? Só há um jeito de descobrir. Helena sorriu. Além disso, essas pessoas já viram tanta coisa na vida que não se impressionam facilmente com status ou dinheiro. Elas valorizam caráter, bondade, sinceridade. Eduardo passava os dedos pelo cabelo grisalho, um hábito antigo quando estava nervoso. E se eu não souber como conversar com elas? Meu mundo é muito diferente do delas. Eduardo, você não nasceu bilionário. Veio de uma família simples. Lembra? Seus pais tinham uma mercearia pequena. Você conheceu dificuldades antes de construir seu império. Era verdade. Eduardo havia se esquecido de suas origens humildes, de como era lutar para pagar as contas, de como era importante cada real economizado. Faz tanto tempo, murmurou.
As pessoas são as mesmas, Helena disse gentilmente. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu quarto, olhando para o jardim onde horas antes havia testemunhado a alegria genuína de famílias recebendo casas próprias. Repensava sua vida, seu casamento, suas prioridades. Quando foi a última vez que havia feito algo que realmente importava para alguém além de si mesmo? Suas empresas geravam empregos, sim, mas isso era consequência do lucro, não o objetivo principal. Helena havia encontrado uma forma de impactar vidas diretamente, pessoalmente, e parecia mais feliz do que ele havia visto em anos. Eduardo olhou para a esposa dormindo pacificamente ao seu lado. Depois de 35 anos de casamento, ela ainda era capaz de surpreendê-lo. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu orgulhoso dela por algo além de sua elegância em eventos sociais. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma decisão tomada. Encontrou Helena tomando café na varanda, lendo um jornal local. "Bom dia", disse, sentando-se ao lado dela. "Sobre ontem, eu gostaria de ir com você no sábado." Helena ergueu os olhos, surpresa. "Sério? Sério, mas com uma condição." Helena arqueou uma sobrancelha, desconfiada. "Que condição?" "Nada de falar quem eu sou. Quero ser apenas o Eduardo, seu marido, não o empresário." Helena sorriu. "Combinado, mas você terá que usar roupas normais. Nada de ternos italianos ou relógios de 50 mil reais." Eduardo olhou para seu Rolex Daytona. "Tenho roupas normais, em algum lugar do armário." "Vamos ter que fazer compras." Helena riu. "Você nem se lembra mais como é uma roupa simples." Na quinta-feira, Helena arrastou Eduardo para um shopping popular. Ele não entrava numa loja de departamentos há décadas. Todas suas roupas eram feitas sob medida ou compradas em boutiques exclusivas. "Isso aqui é de algodão normal", Helena explicou, mostrando uma camisa polo. "Custa 80 reais." Eduardo quase engasgou. Suas camisas custavam mais de 1.000 reais cada, mas aceitou a orientação da esposa, experimentando roupas que não usava desde a juventude. Calça jeans, tênis comum, camisa simples. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. "Pareço um aposentado comum", disse, meio surpreso. "Você é um aposentado comum", Helena brincou. "Só que esqueceu disso há muito tempo." Eduardo sorriu. Havia algo libertador em usar roupas que não custavam uma fortuna. Sábado chegou rapidamente. Eduardo acordou nervoso, como se fosse para uma reunião importante de negócios. Vestiu a roupa nova, jeans, camisa polo azul clara e tênis. Olhou-se no espelho e respirou fundo. Helena apareceu ao seu lado, também vestida simplesmente, mas radiante de felicidade. "Pronto para conhecer meus amigos?" perguntou. "Pronto." Eduardo mentiu, ainda nervoso. Eles saíram no carro mais simples da garagem, um Honda Civic que Eduardo havia comprado para Helena anos atrás, mas que ela raramente usava. A primeira parada seria na casa de Dona Marcela, a viúva que criava 3 netos. Eduardo sentia o estômago revirar de nervosismo enquanto se aproximavam de um bairro que ele nunca havia visitado, apesar de morar na mesma cidade há décadas. A casa de Dona Marcela era pequena, mas muito bem cuidada. Havia flores plantadas no pequeno jardim da frente e uma cerca pintada de azul claro. Helena tocou a campainha e logo uma mulher de aproximadamente 58 anos abriu a porta, com um sorriso enorme no rosto. "Dona Helena, que alegria!" As duas se abraçaram calorosamente. "Marcela, este é meu marido, Eduardo." Eduardo estendeu a mão, mas Dona Marcela puxou para um abraço. "Qualquer marido da Dona Helena é família nossa", disse ela, com sinceridade tocante. Eduardo se sentiu desarmado pela recepção calorosa. Entrem, entrem. Vou fazer um café fresquinho." A casa era simples,
mas impecavelmente limpa. Havia foto de família em porta-retratos baratos, mas bem polidos, e o cheiro de bolo caseiro no ar. Enquanto Dona Marcela preparava o café, 3 crianças apareceram correndo, 2 meninos de aproximadamente 8 e 10 anos e uma menina de 6. Tia Helena! Gritaram em coro, se jogando nos braços de Helena. Eduardo observou como sua esposa interagia naturalmente com as crianças, perguntando sobre a escola, brincando com eles. E este é o tio Eduardo. Helena apresentou. Oi, tio Eduardo, disse a menina, sem qualquer timidez. Eduardo se agachou para ficar na altura dela. Oi, qual é o seu nome? Júlia. Você quer ver meu desenho? Sem esperar resposta, ela correu buscar um caderno escolar rabiscado com lápis de cor. Eduardo se viu genuinamente interessado nos desenhos infantis, algo que não acontecia há décadas. Dona Marcela voltou com café e bolo de fubá. Não é nada demais, disse, envergonhada, mas é feito com carinho. Eduardo provou e foi sincero. Está delicioso. Faz tempo que não como um bolo caseiro tão bom. Dona Marcela sorriu, orgulhosa. Minha mãe me ensinou a receita. É boa mesmo. Durante a conversa, Eduardo descobriu que Marcela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar os netos. O filho havia morrido num acidente de moto. A nora havia abandonado as crianças. Não foi fácil, ela admitiu. Mas com a casa própria agora, posso usar o dinheiro do aluguel para outras coisas. Os meninos vão poder fazer um curso de futebol e a Júlia quer aprender balé. Os olhos dela brilharam ao falar dos planos para os netos. A dona Helena salvou nossa família, Marcela disse, segurando as mãos de Helena. Eu estava pensando em mandar as crianças para a casa da irmã delas no interior, porque não conseguia mais pagar o aluguel aqui, mas não queria separar eles dos amigos, da escola. Eduardo sentiu um aperto no peito ao imaginar aquelas crianças sendo separadas da avó por questões financeiras. Agora temos estabilidade. Marcela continuou. Pela primeira vez em anos, posso dormir tranquila sem me preocupar se vamos ter onde morar no mês que vem. Eduardo olhou ao redor da casa, simples mas cheia de amor, e comparou com sua mansão vazia e fria. Qual das duas realmente era um lar? A resposta o surpreendeu. Antes de saírem, Júlia insistiu em mostrar seu quarto para tio Eduardo. Era um quarto pequeno que ela dividia com os irmãos, mas estava decorado com desenhos coloridos nas paredes. Olha, tio, agora eu tenho uma cama só minha, disse ela, pulando na cama de solteiro. Eduardo percebeu que a cama era nova. Provavelmente Dona Marcela havia comprado com o dinheiro que economizou do aluguel. E aqui é onde eu faço lição. Júlia mostrou uma mesinha pequena perto da janela. Eduardo se emocionou com a simplicidade da alegria da menina. Para ela, ter uma cama própria era motivo de festa. Eduardo pensou no quarto de hóspedes de sua casa, maior que toda a casa de Dona Marcela, e que ficava vazio 360 dias por ano. De volta ao carro, Eduardo estava silencioso. Helena respeitou seu silêncio por alguns minutos antes de perguntar: "O que você achou?" Eduardo demorou para responder. Elas são felizes. Genuinamente felizes. Sim, são. Com tão pouco. Ou com tudo que importa, Helena corrigiu suavemente. Eduardo assentiu, processando a experiência. Para onde vamos agora? Vamos visitar seu João e Dona Maria, Helena respondeu, dirigindo por ruas que Eduardo nunca havia percorrido. Eles são casados há 45 anos. Ele é aposentado e ela tem diabetes. Chegaram a uma casa ainda mais simples que a anterior, mas também muito bem cuidada. Havia um pequeno jardim com hortaliças na frente. Seu João, um senhor de aproximadamente 70 anos, estava regando as plantas. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou. Dona Helena, que alegria receber vocês!
Ele cumprimentou Eduardo com um aperto de mão firme. João, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, Eduardo. Qualquer amigo da dona Helena é nosso amigo também. Eduardo se sentiu aquecido pela recepção sincera. Dona Maria estava na cozinha, preparando pão caseiro. Ela era uma senhora pequenina, de aproximadamente 65 anos, com um sorriso doce no rosto. Chegaram na hora certa, disse ela. O pão está saindo do forno agora. A casa cheirava a pão fresco e Eduardo sentiu uma nostalgia inexplicável. Lembrou-se da casa de sua avó, décadas atrás. Sentem-se, sentem-se. Seu João insistiu, indicando cadeiras simples ao redor de uma mesa pequena. Maria, traz o café bom para nossos convidados. Eduardo observou a interação carinhosa entre o casal. Depois de 45 anos juntos, eles ainda se tratavam com ternura. Quantas vezes ele e Helena haviam jantado em silêncio na última década? Sabe, Eduardo, seu João disse enquanto Maria servia café em xícaras descartáveis, eu trabalhei 40 anos numa metalúrgica. Nunca faltei um dia, nunca me atrasei. Mas quando me aposentei, descobri que a pensão mal dava para pagar aluguel e remédios. Eduardo ouviu atentamente enquanto o homem contava sua história sem amargura, apenas como um fato da vida. Tivemos que escolher. Ou pagávamos o aluguel ou comprávamos os remédios da Maria. Não dá para fazer os dois. Eduardo franziu a testa. E como vocês resolveram? Eu arrumei um trabalho de meio período numa oficina. João respondeu. Com 68 anos, ainda estava trabalhando para completar a renda. Eduardo se sentiu envergonhado de suas próprias reclamações sobre trabalhar muito. Aí apareceu nossa anjo da guarda, Dona Maria disse, olhando carinhosamente para Helena. Um dia ela bateu na nossa porta e disse que tinha uma proposta para nós. Eduardo olhou para a esposa, curioso. Qual foi a proposta? Ela quis saber se nós gostaríamos de ter nossa casa própria. João explicou. No começo, achamos que era golpe. Ninguém dá casa de graça para os outros. Eduardo riu, entendendo a desconfiança. Mas a dona Helena mostrou todos os documentos. Explicou tudo direito. Ela quitou nossa casa. Agora posso usar o dinheiro que gastava com aluguel para comprar os remédios da Maria sem me preocupar. A gratidão na voz do homem era palpável. E vocês, como se conheceram? Eduardo perguntou, genuinamente curioso sobre o casal. Os olhos de João e Maria se iluminaram. Ah, essa é uma história bonita, Maria disse, pegando a mão do marido. Foi num baile da igreja em 1979. Eu tinha 20 anos e ele 23. Ela era a moça mais bonita do baile, João completou, ainda olhando para a esposa com admiração. Demorei 3 músicas para ter coragem de chamá-la para dançar. Eduardo observou o carinho genuíno entre os dois e se perguntou quando havia sido a última vez que ele e Helena haviam dançado juntos. E vocês nunca se separaram? Nunca, Maria respondeu firmemente. Passamos por muitas dificuldades, mas sempre juntos. É assim que tem que ser o casamento, não é? Eduardo engoliu em seco ao ouvir a pergunta de Dona Maria. É assim que deveria ser, respondeu, olhando para Helena. Vocês têm filhos. Tivemos 3. João respondeu com um toque de tristeza na voz. 2 se mudaram para São Paulo atrás de trabalho e um mora nos Estados Unidos há 10 anos. Sentem falta? Helena perguntou. Muito, Maria admitiu. Mas entendemos. Eles precisaram correr atrás de seus sonhos. Fazemos videochamada toda semana. Eduardo pensou em seus próprios relacionamentos familiares. Tinha 2 filhos adultos que raramente ligavam, exceto quando precisavam de dinheiro. Quando havia sido a última vez que tiveram uma conversa de verdade? Vocês devem ser pais muito orgulhosos, disse sinceramente. Somos. João confirmou. Criamos eles com valores.
Trabalho honesto, respeito ao próximo, família em primeiro lugar. Eduardo refletiu sobre como havia criado seus próprios filhos. Haviam tido todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar: escolas caras, viagens, carros importados. Mas haviam recebido valores? O mais importante que podemos dar aos filhos não é dinheiro, Maria acrescentou, como se estivesse lendo os pensamentos de Eduardo. É exemplo, é amor, é presença. Eduardo se lembrou de quantas formaturas, jogos escolares, apresentações dos filhos havia perdido por causa de reuniões de trabalho. Vocês foram pais presentes? Perguntou, já sabendo a resposta. Sempre, os dois responderam em uníssono. Antes de saírem, seu João insistiu em mostrar sua pequena horta nos fundos da casa. Agora que não preciso me preocupar com aluguel, posso me dedicar às plantas, disse orgulhoso, mostrando tomates, alface e ervas. Isso aqui alimenta a gente e ainda sobra para dar aos vizinhos. Eduardo admirou a organização da pequena horta. Você aprendeu sozinho. Meu pai era agricultor, João explicou. Cresci na roça, só vim para a cidade quando casei. Mas a terra chama a gente de volta. Havia uma paz no rosto do homem enquanto cuidava de suas plantas. Eduardo tentou lembrar quando havia sentido essa mesma paz fazendo algo com as mãos. Não conseguiu. A terra ensina paciência. João filosofou. Você planta, cuida, e ela retribui no tempo dela. Vocês querem levar alguns tomates? Dona Maria perguntou, enchendo uma sacola com produtos da horta. Não, não precisa. Eduardo começou a recusar, mas Helena o cutucou discretamente. Seria um prazer, Helena disse. Obrigada, Maria. Eduardo entendeu que recusar seria ofensivo. Aquelas pessoas queriam retribuir de alguma forma a gentileza que haviam recebido. São os melhores tomates da região, João disse orgulhoso. Sem veneno, só amor e cuidado. Eduardo pegou a sacola, tocado pela generosidade de pessoas que tinham tão pouco, mas estavam dispostas a compartilhar. Obrigado, João. Maria, vocês são muito gentis. Gentileza gera gentileza, Maria respondeu. A dona Helena nos ensinou isso. No carro, Eduardo ficou novamente em silêncio por alguns minutos. Depois disse, eles são mais ricos que nós. Helena olhou surpresa. Como assim? Eles têm algo que perdemos pelo caminho, Eduardo explicou pensativo. Contentamento, gratidão, amor genuíno um pelo outro. Helena assentiu. Percebi isso também. Eles valorizam coisas simples que nós nem notamos mais. 45 anos casados e ainda se olham com carinho, Eduardo murmurou. Quando foi a última vez que nós nos olhamos assim? Helena não respondeu imediatamente. Faz muito tempo, admitiu finalmente. Eduardo pegou a mão dela enquanto dirigia. Helena, eu sinto muito. Por quê? Por ter me tornado um estranho para você. Por ter esquecido o que realmente importa. Helena apertou a mão do marido. Eduardo, nós dois nos perdemos pelo caminho. Eu também sou culpada. Parei de lutar pela nossa conexão. Parei de tentar. Mas você encontrou um propósito, Eduardo disse. E isso te fez feliz de novo. Sim, mas seria muito melhor se pudéssemos compartilhar esse propósito. Eduardo parou o carro num canteiro e se virou para a esposa. Helena, eu quero tentar. Quero fazer parte dessa sua missão. Mas não sei se sei mais como ser uma pessoa normal. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Você acabou de passar 2 horas sendo uma pessoa normal, Eduardo, e foi lindo de ver. Sério. Sério. Vi você brincar com a Júlia, ouvir atentamente seu João, aceitar os tomates da Dona Maria. Você foi você mesmo. Ainda temos mais uma visita, Helena disse, secando as lágrimas. É a mais especial de todas. Por quê?
Você vai entender quando chegarmos lá. Dirigiram por mais 15 minutos até chegarem a um conjunto habitacional, simples mas bem conservado. Helena parou em frente a uma casa pintada de verde claro. Esta é a casa da família Silva, explicou. Roberto, Cláudia e os 4 filhos. Eduardo notou bicicletas no quintal e roupa secando no varal. Sinais de uma família numerosa e ativa. Qual é a história deles? Roberto trabalha como pedreiro e Cláudia é costureira. 4 filhos, idades entre 8 e 16 anos. Lutavam para pagar o aluguel numa casa muito pequena. Agora tem esta casa com 3 quartos. A porta se abriu antes mesmo deles baterem. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, com um sorriso radiante, saiu correndo para abraçar Helena. Dona Helena, que saudade! Atrás dela vieram 4 crianças de idades variadas, todas falando ao mesmo tempo. Tia Helena, você veio. Vem ver meu quarto. Eduardo ficou observando o carinho genuíno das crianças pela sua esposa. Era como se ela fosse da família. Crianças, está é a tia Helena que vocês tanto falam? Ele perguntou, sorrindo. Sim, a mais nova, de aproximadamente 8 anos, respondeu. Ela é nossa fada madrinha. Eduardo riu da descrição. Fada madrinha era uma definição perfeita para o que Helena havia se tornado na vida dessas famílias. Roberto chegou da oficina dos fundos, ainda com as mãos sujas de cimento. Dona Helena, desculpe a bagunça, estava terminando um serviço. Era um homem forte, de aproximadamente 45 anos, com mãos calejadas pelo trabalho. Roberto, este é meu marido, Eduardo. Roberto limpou a mão na camisa antes de cumprimentá-lo. Prazer, Eduardo. Seja bem-vindo à nossa casa. A casa era simples, mas cheia de vida. Desenhos das crianças na geladeira, mochilas escolares espalhadas, o caos organizacional de uma família grande e feliz. Desculpem a bagunça, Cláudia se desculpou. Com 4 filhos, é difícil manter tudo no lugar. Não se desculpe, Eduardo disse sinceramente. É reconfortante ver uma casa realmente vivida. Durante o café, Eduardo descobriu que Roberto havia construído uma pequena oficina nos fundos da casa. Agora que temos casa própria, posso trabalhar aqui também, ele explicou orgulhoso. Antes, no aluguel, não podia fazer nada. O dono não deixava. E está dando certo? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Muito. Os vizinhos já me conhecem. Confiam no meu trabalho. Estou conseguindo uma renda extra boa. Cláudia mostrou sua máquina de costura nova. Eu também consegui investir no meu trabalho. Comprei uma máquina melhor e agora faço roupas por encomenda. Eduardo observou o casal falando animadamente sobre seus planos e projetos. Eles não apenas haviam ganhado uma casa, haviam ganhado estabilidade para sonhar e crescer. Papai, conta para o tio Eduardo sobre minha escola, a filha mais velha, de 16 anos, pediu. Assim, Roberto sorriu orgulhoso. A Ana passou no vestibular para enfermagem na faculdade estadual. Eduardo se impressionou. Parabéns, Ana. É um curso muito importante. A menina corou, mas falou com determinação. Sempre quis ajudar as pessoas. E agora, com a estabilidade da casa própria, mamãe e papai podem me ajudar com os livros de transporte. Antes, todo o dinheiro ia para o aluguel. Cláudia explicou. Agora podemos investir no futuro das crianças. Eduardo pensou nos seus próprios filhos, que tiveram todas as oportunidades sem valorizar nenhuma. Ana havia conquistado uma vaga na universidade pública com mérito próprio, estudando em escola pública e trabalhando meio período para ajudar em casa. Tio Eduardo, o filho de 12 anos, Bruno, perguntou: O senhor tem filhos? Tenho 2, Eduardo respondeu. Que idade?
28 e 31 anos. Nossa, são velhos, Bruno exclamou, fazendo todos rirem. E onde eles moram? Eduardo hesitou. Um mora em Nova York, outro em Londres. Puxa, que longe! O senhor sente saudade? A pergunta simples da criança acertou em cheio. Sinto, Eduardo admitiu, percebendo que era verdade. Sentia saudade dos filhos, mas havia parado de demonstrar porque eles pareciam interessados apenas no seu dinheiro. Eles ligam sempre, Bruno continuou. Não muito, Eduardo confessou. Talvez seja porque eles estão ocupados, o menino disse generosamente. Quando eu crescer, vou ligar para meus pais todo dia. Antes de saírem, as crianças insistiram em mostrar seus quartos para Eduardo. Era uma casa de 3 quartos, um para os pais, um para os 2 meninos e um para as 2 meninas. Simples, mas cada quarto tinha personalidade. Olha, tio Eduardo, a menor, Júlia, mostrou sua cama com orgulho. É a primeira vez que tenho uma cama só minha. Eduardo se emocionou. Era a segunda vez no dia que ouvia uma criança celebrar ter uma cama própria. Coisas que ele considerava básicas eram conquistas enormes para aquelas famílias. E aqui é onde eu estudo. Ana mostrou uma escrivaninha simples perto da janela. Todas as noites, depois de ajudar mamãe, eu fico aqui estudando. Eduardo admirou a dedicação da jovem. Na sala, Roberto puxou Eduardo para um canto. Eduardo, eu queria agradecer pessoalmente. Agradecer por quê? Quem fez tudo foi Helena. Sim, mas ela me contou que o senhor apoia as decisões dela. E isso é importante. Roberto parou e olhou nos olhos de Eduardo. Sabe, eu sou homem simples, mas entendo de gratidão. A dona Helena mudou nossas vidas. Meus filhos agora têm futuro. Eduardo se sentiu tocado pela sinceridade do homem. Vocês merecem, Roberto. São uma família trabalhadora, honesta. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode contar comigo, Roberto disse firmemente. Minha palavra é meu compromisso. Eduardo apertou a mão calejada do pedreiro, sentindo-se honrado pela oferta de amizade. No carro, voltando para casa, Eduardo e Helena fizeram um trajeto em silêncio contemplativo. Finalmente, Eduardo falou: Helena, eu entendi. O quê? Por que você escondeu isso de mim inicialmente? Eu teria estragado tudo. Helena não contradisse. Como assim? Eu teria transformado em processo, em burocracia, em números. Teria perdido o que há de mais bonito nisso, a conexão humana. Eduardo parou no sinal vermelho e olhou para a esposa. Você conhece a história de cada família, os sonhos de cada criança. Não é caridade, é amor. Helena sorriu. Agora você entende por que isso me faz tão feliz. Entendo, e quero fazer parte disso, de verdade. Mesmo que signifique menos tempo nos seus negócios. Eduardo pensou na pergunta de Helena. Era uma decisão que mudaria completamente sua rotina, suas prioridades. Helena, eu tenho 68 anos. Construí um império empresarial. Acumulei uma fortuna considerável. Mas hoje percebi que não tenho amigos de verdade. Meus filhos raramente ligam. E nós dois nos tornamos estranhos. Ele parou para organizar os pensamentos. Aquelas famílias têm algo que perdemos: conexão, gratidão, propósito. Elas valorizam as pessoas mais que as coisas. E você quer isso de volta? Quero, mas principalmente quero recuperar minha esposa. Quero que voltemos a ser companheiros, parceiros na vida. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, isso é tudo que eu sempre quis. Então vamos fazer juntos. Vamos expandir seu projeto, mas do jeito certo. Como seria do jeito certo? Helena perguntou, curiosa mas cautelosa. Mantendo a essência do que você está fazendo, Eduardo explicou. O contato pessoal,
o carinho, o acompanhamento das famílias, mas com estrutura para ajudar mais gente. Eduardo havia passado toda a vida resolvendo problemas complexos e agora viu uma oportunidade de usar suas habilidades para algo realmente importante. Podemos criar critérios transparentes para a seleção de famílias, parcerias com assistentes sociais, acompanhamento educacional das crianças. Helena ouvia interessada. Você fala como empresário, mas percebi que você realmente se conectou com as famílias hoje. Me conectei mesmo e entendi que negócios podem ter alma quando servem a um propósito maior. Chegando em casa, Eduardo e Helena se sentaram na varanda com 2 copos de vinho, algo que não faziam há meses. Helena, eu tenho uma proposta para você. Fale. Que tal se eu me aposentasse gradualmente dos negócios, se nós fizéssemos isso juntos? Uma fundação de verdade, mas com o coração que você colocou nisso. Helena quase derrubou o copo. Você fala sério? Completamente sério. Podemos usar parte da minha fortuna também. Imagina quantas famílias poderíamos ajudar. Eduardo, isso significaria uma mudança radical na sua vida. Eu sei, e estou pronto para ela. Eduardo pegou a mão da esposa. Hoje eu redescobri quem é minha esposa, e ela me inspirou a querer ser uma pessoa melhor. E os seus negócios? Vou passar gradualmente para os executores. É hora de uma nova fase. Mas antes de tomarmos qualquer decisão grande, Eduardo continuou. Quero conhecer todas as famílias que você já ajudou. Quero entender completamente o que estamos fazendo. Helena sorriu. São 15 famílias. Vai levar algumas semanas. Temos tempo, Eduardo disse, e quero fazer certo. Quero que elas me conheçam como Eduardo, não como o bilionário Eduardo Monteiro. Isso pode ser complicado no longo prazo, Helena alertou. Uma hora elas vão descobrir. Quando descobrirem, espero que já me vejam como amigo, não como oportunidade. Eduardo refletiu. E sabe de uma coisa? Se algumas mudarem de comportamento quando souberem, pelo menos saberemos quais são as amizades genuínas. Helena concordou. Era um risco, mas valia a pena correr. 3 meses depois, Eduardo havia conhecido todas as famílias beneficiadas por Helena. Cada visita foi uma lição de vida, uma oportunidade de redescobrir valores que havia esquecido. Ele se aposentou gradualmente dos negócios, passando a responsabilidade para executivos de confiança. Juntos, Eduardo e Helena criaram a Fundação Esperança, que em seu primeiro ano ajudou mais de 100 famílias a conquistarem casa própria. Mas mantiveram a essência: visitas pessoais, relacionamento próximo, acompanhamento carinhoso. Eduardo descobriu que usar sua experiência empresarial para fins sociais era mais gratificante que qualquer negócio que havia fechado. E o mais importante, ele e Helena se reencontraram como casal, unidos por um propósito comum que dava sentido às suas vidas. O bilionário que havia perdido a alma nos negócios a reencontrou no serviço ao próximo.